Deus, você pode se assentar. Você que está em casa, peço licença para entrar na sua casa. Agradeço sua companhia. Você que está aqui, muito obrigado também pela sua companhia. Tem sido tempos difíceis e eu acho que essa é a frase que eu tenho introduzido toda a pregação que eu tenho feito. Não porque os tempos são cada vez mais difíceis ou porque isso tenha mudado, mas também porque cada semana parece que tem uma dificuldade que pega de um jeito diferente. Me lembro de alguns dias atrás vir aqui e contar para vocês que 4 pessoas que faziam parte de um relacionamento próximo de nós haviam falecido naquela semana. Na última semana, quando estava falando aqui com vocês, um rapaz que fez faculdade comigo perdeu em uma semana o avô, naquela semana corrente, pai. Nessa semana, um querido do meu coração, alguém que eu gosto muito, perdeu o avô e a avó. E lidar com a brevidade da vida, com a emergência daquilo que você realmente acredita e que você acredita que pode transformar uma realidade, tem sido um desafio para o meu coração. Porque a brevidade do tempo hoje não é só sobre quanto tempo eu vou ser saudável, quanto tempo eu vou ser alguém que pode abraçar, pode beijar, pode estar junto, mas também eu não sei quanto tempo aquilo que eu sei não vai ter para influenciar a sua vida ao ponto de transformar a sua própria vida. Então, a urgência da missão de Deus tem ganhado meu coração de uma maneira muito forte. Ao mesmo tempo, a minha leitura bíblica tem sido aprofundada porque eu não quero mais falar dos meus sentimentos. Teve uma época que falar dos meus sentimentos era uma coisa que me movia e eu era pautado pelos meus sentimentos e minhas emoções exigiam de mim toda a minha razão para eu compreender o que eu estava sentindo e ao mesmo tempo transformar aquilo em algo bíblico, aceitável para passar aquilo para as pessoas. Hoje, se eu for traduzir o que eu sinto, a percepção que eu tenho é que minhas angústias vão ser muito grandes, ao ponto das pessoas não conseguirem dar conta daquilo também. Eu vou deixar as pessoas mais angustiadas do que conseguir levar alguma coisa para o coração. Então eu tenho preferido gastar tempo meditando no que as Escrituras dizem e uma palavra que apacente o meu coração e apacente também o coração das pessoas que eu amo. E aí é nesse espírito de saber que as coisas estão muito difíceis, de que pessoas com quem eu tenho comunhão, com quem eu tenho tempo junto, com quem eu gosto de dar risada, fazer piada, com quem eu gosto de estar perto, têm perdido pessoas queridas. Nesse espírito de urgência de que o Evangelho precisa fazer sentido na nossa história mais do que nunca agora, porque o Evangelho é consolo para os que choram, é alegria para os que se alegram, é uma mensagem de esperança para os que estão desesperados, é uma mensagem de renovo para os que estão cansados. O Evangelho responde a todas as faces da vida, nessa compreensão da completude que o Evangelho pode causar na vida de alguém, que eu tenho tentado ter minha atuação pastoral. E aí, hoje, essa semana na verdade, mas hoje eu quero compartilhar com vocês um texto de Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. E aí, coincidentemente ou não, caiu na semana onde uma profecia tinha sido dita a respeito de uma data que nós estávamos para cumprir. Algum tempo atrás, alguém se levantou nas redes sociais dizendo que no dia 30 de março ia ter um espírito passando e quem saísse de casa ia morrer, algo muito similar ao que aconteceu no Egito, lá no Velho Testamento. Aí as pessoas iam ter que ungir os umbrais e toda aquela coisa. E aí, esse texto cai na mesma semana que essa profecia não se cumpre. E aí tem um negócio que mexe comigo, eu espero que meu coração e o seu coração, nessa noite, ou no dia que você estiver assistindo isso, que a sua vida seja apacentada por essa palavra, e que o Senhor possa ensinar o seu coração, e te orientar, e te reorientar, e aquecer a sua fé.
1 Timóteo 4, do verso 1 ao verso 5, diz o seguinte: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas devemos receber tudo com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Até aqui, e que o Espírito Santo conduza a nossa meditação. Num tempo de muito sofrimento, pode se levantar dois tipos de pessoas para falar ao nosso coração. Num tempo de muito sofrimento, quando a gente acorda de manhã e sente saudade de coisas que a gente nunca imaginou que ia sentir saudade, eu fico imaginando como é que seria se eu tivesse vivendo um tempo, há 1 ano sem pisar na escola. E hoje eu tenho ouvido meninos que não gostavam de estudar falando: eu estou sentindo saudade de ir para a escola. Pessoas que não gostavam de ir para a faculdade dizendo: eu estou sentindo falta do meu professor. Eu estou sentindo falta dos meus amigos, estou sentindo falta daquele ambiente de ensino. É nesse dia que você acorda, você recebe uma mensagem de alguém dizendo o seguinte: vai dar tudo certo. Hoje lá do céu Deus deu uma palavra e as coisas vão mudar tudo, e hoje tudo vai acontecer com um benefício absurdo para a sua vida. Não se preocupe, você vai chegar, depois você mandar essa corrente no WhatsApp para 20 grupos, na hora que você mandar esse versículo para 30 pessoas, uma pessoa vai te responder amém, e você vai ter ganhado uma chave bíblica do céu. Algo espiritual, sobrenatural vai acontecer sobre sua vida. Então vem alguém que o intuito daquela pessoa não é nenhum, a não ser de colocar para cima. Jogar para cima, de fazer, dar risada, dar gargalhada e fazer você ficar feliz. Isso aconteceu muito com o profeta Jeremias. O povo no exílio babilônico, você deve lembrar no ano passado, quando nós conversamos um pouco sobre Jeremias. E o povo no exílio babilônico, Jeremias falando para o povo: vai demorar, vai demorar, vai demorar. Tinha uma galera, falsos profetas, que se levantavam e falavam assim: não, está acabando, gente. Em breve, Deus é poderoso, Deus vai vir, Deus vai restaurar. E Jeremias falava assim: gente, não vai ser breve, vai durar. Casem-se, dê as filhas de vocês em casamento, tenham filhos, construam a cidade, orem pela prosperidade da cidade, porque vai demorar esse tempo, não vai ser tão rápido. Aí Jeremias, como sempre, ia lá, levava uma coça, e o povo, os amigos de Jeremias, eu fico imaginando os amigos de Jeremias nessa época: ô velho, muda o que você fala, velho, fala uns negocinhos bobo, fala uns negocinhos para agradar a galera, faz piada. Se veste Chapolin Colorado, vai pregar, sei lá, faz um negócio diferente, pra galera dar risada, pra galera sentir cosquinha, assim, ficar feliz em casa. Não fica falando de Bíblia. Não, Jeremias, fala da parte de Deus, dá um recadinho tonto. Jeremias se manteve fiel. Mas aí, tem o outro tipo de cara, que é o cara que a coisa já está ruim. Você já não vem bem, você não está muito feliz, aí parece que chega uma pessoa perto de você para conversar com você, e ele não consegue olhar no seu olho e perguntar como você está. Ele quer adivinhar como você está. Ele quer sugerir como você deveria estar. Essa pessoa, ela acredita que ela está ajudando também. Mas, na verdade, ela só está piorando as coisas. Porque ela nem está acolhendo seu sofrimento e nem está entendendo seu sofrimento. Mas ela está tentando adivinhar o seu sofrimento, está piorando tudo. Você já deve ter conversado com alguém que falou assim: não, você está desesperado, cheio de conta para pagar, amigos seus com problemas financeiros na casa, sem ter o que dar de comer para os filhos. E aí a pessoa, ao invés de chegar para você e te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de, não de prosperidade, mas de, nós estamos juntos, e eu estou orando por você todos os dias, estou interessado no seu benefício, a pessoa fala assim: não, essa crise vai durar muito tempo. Eu acho que você não vai aguentar não, hein?
seu negócio fecha. Não, você está gastando com isso, como você é tonto. Isso aí não é necessário. E a pessoa parece que só te empurra mais para baixo. Então, de um lado, tem um cara que a qualquer custo quer fazer você se sentir feliz e negar tudo que está acontecendo. Negar o seu sentimento, negar o seu sofrimento, negar a sua angústia. E de outro lado, tem um cara que só quer fazer você mergulhar cada vez mais nisso. Mas quando você vai para as Escrituras olham para esses dois caras e falam assim, ó, você não pode ser utópico, você não pode ser alienado, você não pode ser alguém que fique distante da realidade, mas você também não pode ser alguém que, ao olhar para a realidade, acredita que a realidade tem a palavra final sobre você. Quando você olha para a realidade, mas você diz para o seu próprio coração que não é essa realidade que manda em você. Porque quando você passou a crer em Deus, existe uma outra realidade. E essa outra realidade é viver a partir da ótica do reino de Deus. E aí o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte. Já passou a parte de conversar com a liderança, já passou a parte de conversar com tudo. Semana passada o João trouxe para nós uma orientação pastoral de Paulo para Timóteo especificamente. E agora o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, o Espírito Santo falou comigo. E o que o Espírito Santo falou comigo não é bom. Mas eu quero te alertar, Timóteo. Olha o versículo 1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamento de demônio. Você quer saber o que é uma coisa anticristo? É só você dividir a palavra no meio. O que é uma coisa crista, ou crística, ou cristã, ou que representa Jesus? O que Jesus fez? Jesus se entregou em benefício de outros. O que é uma coisa anticristo? Quando ao invés de você se preocupar com os outros, você se preocupa só com você. Nada mais anticristo do que ir no mercado e comprar todo o álcool em gel e não deixar álcool em gel para quem precisa. Nada mais anticristo do que você não estar nem aí para andar de máscara, para se cuidar, para não passar nada para ninguém, para não receber nada de ninguém, do que você só comprar máscara para você e falar assim, eu tenho dinheiro para me cuidar, eu tenho condições de me cuidar, eu não estou nem aí para os outros. O cara que é pobre, que o controle sanitário cuide dele. Nada mais anticristo do que a gente, nesse momento, olhar para a morte e falar assim, fazer o quê, né? Seleção natural. Nada mais anticristo do que se tornar indiferente ao outro. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, quem começa a fazer da Bíblia um ensino que chancela, que adota, que confirma o seu próprio egoísmo, está ensinando uma coisa do demônio. Quando você está confirmando, através da sua vida, que você só está preocupado com você mesmo, você está acreditando no ensino do capeta. E aí, eu queria convidar a gente para... Eu podia ficar falando do ensino do capeta. Que tipo de ensino o capeta tem? Sabe aquelas coisas? É que vocês são novinhos, agora a moda não é mais essa. Mas tinha uma época, véio, que nós vinha na igreja e nós só falávamos do que era do diabo. Era um negócio ruim demais. Não, porque isso aqui é o capeta, aquilo ali é o capeta, aquilo ali é o capeta. Não, você tá... Essa blusa aí, dessa banda, isso aí é o capeta purinho. Olha essa música. Tudo era do diabo. Graças a Deus, nós temos entendido que tem muita coisa que tem mais a ver com os nossos olhos do que com o próprio capeta. Então eu quero falar do que seria o ensino de Deus, ao invés de falar do que é o ensino do capeta. Porque o que é o ensino de Deus para nós num tempo como esse? O ensino de Deus para nós num tempo como esse é um ensino que junta, soma, acrescenta uma profunda verdade bíblica, um profundo conhecimento da palavra, um profundo, enraizado, honra a tradição que vem sendo construída, e ao mesmo tempo um fervor espiritual nunca visto. Como assim? Saber muito de Bíblia e ter muito desejo por Deus. Saber muito de Bíblia e se quebrantar diante de Deus, orando. Chorar diante de Deus todos os dias por gente que está morrendo. Abrir mão de coisas que você gostaria de comprar para você, para ofertar na vida
de quem não tem, não porque você é alguém que quer fazer filantropia, porque você é um filantropo, mas porque você ama tanto a Deus, que você sabe que você não precisa de mais um par de tênis, você tem 18 pares de tênis na sua casa. Mas você pode doar os seus pares de tênis para quem tem menos par de tênis que você. E você não está fazendo isso porque você ama muito aquela pessoa, embora você pode gostar muito daquela pessoa. Mas você está fazendo isso porque você ama a Deus. Aí quando você vai para a história da igreja, você começa a perceber que isso aconteceu o tempo todo. Você vai para a história da igreja, você vai conhecer lá John Wesley. John Wesley abriu inúmeras igrejas. Na Inglaterra ele pregou em todo lugar do mundo, quase lá. No mundo não, era na Inglaterra. Mas ele pregou em todo lugar da Inglaterra lá. O que John Wesley fazia? Profundo conhecimento bíblico. Uma vida de oração gigantesca. Tem um lugar, eu gosto muito dessa história. É um museu da vida de John Wesley. E aí ao lado da cama de John Wesley, agora tem um quarto no segundo andar, que é o quarto da oração de John Wesley. E lá tem um espaço que, de tanto John Wesley orar e passar tempo naquele espaço, dizem que a madeira daquele quarto pegou o formato do joelho de John Wesley. E aí, conta uma história que uma vez um grupo de seminaristas, pastores, futuros pastores, foram conhecer esse museu. E aí, chegando lá, eles conheceram, viram esse quarto. E aí, na hora de entrar no ônibus para ir embora, estavam fazendo a lista de chamada, faltava um seminarista. Foram procurar o seminarista. Procurem todos os quartos, procurem todos os lugares do museu. E não acha. Vão lá nesse quarto de oração, a porta está fechada, na hora que abrem, está lá de joelho, um seminarista orando. Piedosamente, chorando diante de Deus de maneira desesperada, falando assim: Senhor, faz de novo. O que o Senhor fez através do John Wesley, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Deus, para nós não deixarmos a fé morrer, para as escrituras não serem abandonadas, para o mundo não se esfriar, esquecer do Senhor. Faz de novo, derrama no teu espírito de novo, Senhor. Senhor, dá um avivamento para nós. Pai, faz alguma coisa diferente nesse mundo. E aquela pessoa orava, até a hora que o seu professor chegou e colocou a mão no ombro dele e falou assim: Billy Graham, está na hora de nós irmos embora. Se você não sabe quem é o Billy Graham é o evangelista que foi mais ouvido no mundo. Estima-se que mais de 1 bi de pessoas já ouviram Billy Graham. Billy Graham, durante 25 anos da sua vida, do seu ministério, pregou todos os dias. Todos os dias o Billy Graham pegava. E aí eu olho e falo assim: Deus ouve orações piedosas. Porque no quarto do John Wesley tinha um cara ajoelhado. Ele estava pedindo para o Senhor fazer de novo. Mas John Wesley é muito longe. Vamos para outro cara, Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Tem um dos livros do Spurgeon que eu nunca esqueci, marcou profundamente a minha vida, chama O Ministério Ideal. Tem 3 volumes, eu tenho 2 desses livros. Eu sempre leio e releio esses livros. E num desses livros, Spurgeon fala assim: se você for uma pessoa de uma profundidade no ensino, ou na profundidade bíblica, arraigado nas escrituras, as pessoas não vão querer sair de perto de você. Lloyd Jones, aí Lloyd Jones aqui pertinho, século passado, também em inglês. Lloyd Jones, uma das mentes mais apaixonadas que eu conheço e ao mesmo tempo mais brilhantes. Jonathan Edwards, já é um pouco mais distante, mas foi responsável por 3 avivamentos no mundo. Às vezes eu me pergunto se nós vamos ver um avivamento só no Na Moral. O cara fez 3 no mundo. Deus usou o cara para 3 no mundo.
Tozer, o que esses caras todos têm em comum é uma profundidade bíblica absurda, um conhecimento de Deus absurdo, uma intimidade com Deus absurda e uma vontade de ver as coisas diferentes. Então, quando eles olhavam para os absurdos que eles estavam vivendo, eles iam para diante de Deus e falavam assim: Deus, esse absurdo não pode ficar desse jeito, essa realidade social não pode permanecer assim, essa história não pode continuar assim, Pai. Intervém. Então, quando a gente olha para o sistema público de saúde em colapso, a nossa postura tem que ser: Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos, a tua palavra diz que nenhuma vida vai embora se o Senhor não permitir, a tua palavra fala essas coisas no nosso coração, então nós queremos pedir para o Senhor intervir na história. Tem muita gente que acha que a vida de oração é uma alienação da realidade. Para mim, a gente só experimenta a realidade de verdade quando a gente começa a orar. É como se, antes de você orar, você tivesse anestesiado a respeito daquele assunto. Ah, Mateus, meus pais estão se separando. Eu preciso orar sobre isso para falar alguma coisa. Por quê? Porque se eu não orar sobre isso, a chance de eu falar: isso acontece em toda a família, tem um monte de gente que se separa, um monte de vezes aconteceu, e eu não respeitar a sua dor é enorme. Agora, se eu falar assim: eu vou orar, na próxima vez que você vier conversar comigo, eu vou perguntar como é que está aquilo incomodou meu coração. Aquele trem não ficou igual. Está entendendo o que eu estou falando? A oração é que coloca a gente na realidade de verdade. O C.S. Lewis, tem uma frase, Johnny vai me zoar porque eu só falo de C.S. Lewis quando eu vou pregar, mas tem uma frase de C.S. Lewis que para mim é gigantesca, mas mostra para nós o quão forte é esse ímpeto da gente ter uma vida piedosa com Deus. C.S. Lewis é um homem apaixonado pela sua esposa, a Joy, e a Joy diagnosticada com câncer. C.S. Lewis, a partir de então, todos os dias, ora pela cura da Joy. Depois de algum tempo, a esposa do C.S. Lewis morre. E aí C.S. Lewis entra numa depressão profunda. É nesse momento que ele escreve 2 livros, para mim um dos melhores livros que eu já li no mundo, sim. E não adianta, qualquer gênero, qualquer outro autor que você vier me trazer, não se compara com esses 2 livros de C.S. Lewis. O primeiro, o genial Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E o segundo, Anatomia de uma Dor. Na Anatomia de uma Dor, C.S. Lewis tem uma frase que só pessoas que experimentaram de verdade Deus têm coragem e podem dizer isso em algum momento. Que é: precise de Deus e Ele vai bater a porta na sua cara. Porque se é verdade que nós estamos falando aqui de uma vida piedosa, muitas das pessoas que morreram também estavam em listas de oração. Muitas das pessoas que vieram a falecer também estavam em campanhas das suas igrejas, mas elas vieram a falecer. E aí, isso me faz perceber que o resultado da oração não é meu pedido atendido, mas é a vontade de Deus cumprida e o meu coração arrependido. E o meu coração arrependido. Porque daí a minha compreensão aumenta, eu falo assim: eu precisava daquilo para que Deus tratasse coisas em mim. Em outras palavras, qual a diferença do ensino de demônios para o ensino de Deus? O ensino de Deus quer que você se torne mais santo. Quer que você se torne capaz de pensar mais a partir da ótica dele. O ensino de demônios quer que você viva prazeres. Mas olha o versículo 2. Que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. E aí aqui, eu não sei se eu estou meio penteca, se esses dias essas coisas estão mexendo comigo, mas aqui, uma coisa que Deus falou comigo, Ele me deu uma frase que ficou no meu coração. Que a hipocrisia é a maior evidência do diabo. Você quer saber se você está sob a influência do mal? Começa a perceber se você está começando a cauterizar a sua consciência com a sua própria hipocrisia. Quando você
começa a deixar com que a sua vida seja construída sobre um castelo de cartas, sobre mentiras, sobre coisas que você externaliza por fora, mas por dentro não está aquilo. Sobre o teatro. Um teatro de, eu vou na igreja todo final de semana. O teatro de eu faço devocional e posto foto no store. O teatro de um monte de coisa que não é realidade no seu coração de verdade. Posto trecho de música no Twitter, mas eu nunca ouvi aquela música. Essa é o maior sinal de que você pode estar sob a influência do diabo. Mateus, mas hipocrisia é uma palavra muito forte. Então você quer um diagnóstico anterior ainda da hipocrisia? A idolatria. Você quer ver quando você está sob um caminho que com certeza vai se tornar uma marionete do diabo, é quando você começa a cultivar ídolos e não trata os ídolos do seu coração. E não quebra os ídolos do seu coração diante de Deus. Então o dinheiro se torna uma coisa tão forte para você que você quer a todo custo. Você não sabe conversar com as pessoas mais, sobre como as pessoas estão, sobre o que é legal fazer com elas, sobre momentos de lazer, sobre sonhos que elas têm. Você só sabe conversar sobre, nossa, eu estou investindo dinheiro. Eu quero ganhar tanto. Eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. Aquilo tomou um espaço tão grande no seu coração, que se tornou um ídolo. E aí você não quer lidar com esse ídolo, o que você faz? Você começa a agir com hipocrisia. Não, eu estou orando muito por isso. Eu estou orando para ver se Deus fala comigo, para ver se eu tenho que colaborar com missões. Eu falo assim, então os negócios que os caras precisam ouvir Deus falar, que para mim é só ler a Bíblia. E aí a gente começa a perceber que a idolatria vai nos levar para a hipocrisia, que vai deixar a gente sob o domínio do capeta. Porque o que Paulo fala é, os hipócritas têm um profundo compromisso em fazer as pessoas se sentirem de um jeito onde as coisas vão manter o status quo, ou a realidade social. Faz sentido o que eu estou falando? Os hipócritas vão ensinar coisas em nome de Deus, que não tem nada a ver com Deus e que não transformam a consciência na realidade social. Mas eles vão manter eles mesmos em segurança, embora estejam usando o nome de Deus para a glória do capeta. Mas olha o verso 3. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis conhecedores da verdade. E aí aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte, tem cara que, em nome da popularidade da aceitação, eles começam a negociar os valores. E aí essa parada a gente faz demais, velho. Eu fiz muito isso. Eu me lembro de uma época que eu negociava valores para manter pessoas, e aí chegou um momento que eu entrei em crise, porque nem as pessoas estavam mais, e muitos dos valores já não faziam sentido na minha cabeça. E aí eu tive que ir para diante de Deus arrependido. Porque o Zeitgeist, que é esse espírito de época de não se case, coma alimentos desse tipo, coma alimentos daquele tipo. Porque o que acontece aqui, o que Paulo está falando, é dos costumes judeus da época. Não deixe que o judaísmo se torne a regra de vocês. Não quero que vocês se tornem judeus de novo. Não quero que vocês se comprometam a judeu só se casa com judeu. E nem que vocês não comam mais carne de porco, não. Agora vocês têm a consciência do evangelho, que tudo que for apresentar diante de Deus é melhor. E quando vocês se casam, vocês constroem uma família, e o casamento santifica a esposa e o marido, e os dois aprendem de Deus nessa relação. Só que, em nome de não gerar constrangimento, a gente começa a suavizar verdades. Em nome da popularidade da aceitação, que é uma falsa aceitação.
Porque o que é aceitação de verdade? É quando eu aceito você, mesmo sabendo que nós não concordamos em tudo. E aí eu sabendo que nós não vamos concordar em tudo, eu tenho que te amar muito mais. Porque aquilo que nós discordamos vai ser um motivo de atrito. Mas eu quero continuar junto. Então a falsa aceitação tá tudo bem. A verdadeira aceitação é não tá tudo bem, mas nós vamos continuar juntos. Não tá tudo bem, mas nós vamos continuar juntos. E aí a gente começa a perceber que, para agradar, a gente começa a fazer pequenas concessões. Que concessões são essas? Concessões por causa do nosso prazer. Concessões para ter mais influência. Concessões por politicagem. Concessões por ganância. E aí quando a gente para pensar, o zeitgeist é a idolatria no mundo das ideias. E aí vem o versículo 4. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graça. E aí aqui o que Paulo está fazendo é resgatando Gênesis. Então já que nós estamos falando de judaísmo, vamos no primeiro texto bíblico das Sagradas Escrituras, Gênesis 1. A partir do verso 31 de Gênesis 1, e viu Deus que tudo que ele tinha feito era bom. Vamos meditar a partir disso. Que referência a mais que os caras querem te dar para negar as coisas que a Bíblia está dizendo? E aí, o verso 5 se encerra de uma maneira muito legal, que é um resgate da simplicidade. Que nós sabemos que tudo se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Eu não sei se você já teve a impressão de você ter corrido atrás de um monte de coisa. E na hora que você olhou, não eram as coisas que era necessário, mas o que fez mais sentido era muito mais a companhia. Às vezes eu vejo a gente tentando tornar algumas coisas um hábito repetitivo e deixa as coisas deixam de ser uma coisa natural, instintiva e tão gostosa. Os melhores rolês que eu dou são os rolês que eu não marco. Os rolês que as pessoas me ligam de última hora, falam, vamos jantar, vamos comer, vamos. São os melhores. Muito melhor do que quando eu fico um mês marcando, tal dia, tal hora, tal não sei o que, vai ser muito legal. E a impressão que eu tenho é que o que Paulo está dizendo para Timóteo é que, Timóteo, em relação à vida com Deus, tem duas coisas que são essenciais. Leitura da palavra e oração. Tem duas coisas que não podem faltar em nenhum ministério: piedade e obediência. Tem duas coisas que não podem faltar em ninguém que quer servir em lugar nenhum: excelência e consagração. Quando a gente vai para a prática, a gente começa a perceber que a parada está escancarada na nossa frente, e a gente só precisa fazer. E aí eu queria deixar 3 lições para nós, para que nesse tempo de angústia, aquilo que nós cremos nunca venha se tornar um ensino de demônios, mas cada vez mais se torne o que é de verdade, palavra de Deus, tanto para os nossos corações quanto para o coração das pessoas. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é: viva com simplicidade. Hudson Taylor, um dos maiores missionários no Oriente, disse: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Não se ache bom, mas olhe para a grandeza de Deus e fale: Deus, eu sou tão ruim que se não for o Senhor vai ser muito pior.
Então venha. As verdadeiras revoluções, elas acontecem quando a revolução não é um fim nela mesma. Já reparou? Quando a gente começa a perceber que algo é legítimo, quando está lutando por uma coisa maior que aquilo, quando está representando uma coisa que é muito, muito mais extensa, é algo que mais profundo, é quando não quer chamar atenção para o próprio movimento, mas para o que o movimento representa. Isso é uma revolução genuína. O movimento do Martin Luther King não era a luta dos negros contra os brancos, mas era a luta de um pastor de uma comunidade negra no norte da América, para que os negros tivessem direitos, porque uma das ovelhas dele foi maltratada num ônibus. Então representava algo, tinha uma vida que estava sendo representada ali quando aquele cara falava. E aí quando o movimento, ele se perde dele mesmo, ele já não está mais nem aí para o que está acontecendo com as pessoas de verdade, ele está preocupado com que a bandeira dele seja representada nos melhores lugares. E aí, a pior coisa que acontece com uma igreja, ou com o evangelho no mundo, ou com o evangelho no país, é quando o evangelho alcança um lugar de protagonismo, mas quando ele alcança um lugar de protagonismo, ao invés dele apontar para Deus, ele aponta para ele mesmo. Então, o nosso chamado não é para a gente conhecer mais de Deus, para a gente falar assim, a gente sabe de Deus. Eu conheço Deus. Eu posso apontar os seus pecados, porque os meus pecados já foram tratados. O nosso movimento tem que continuar sendo legítimo, porque o nosso movimento, ao invés de apontar para a gente mesmo, para a gente ficar falando da gente mesmo, do quanto a gente é bom, do quanto a gente é legal, do quanto a gente é bacana, do quanto, sei lá, o pastor fala legal, o outro toca bem, o outro é muito bacana, o outro foi para tal lugar, o outro tem tanto dinheiro, o outro, ao invés de a gente falar da gente, a gente fale mais de Deus, a gente fale mais de Jesus, a gente tenha coragem de que as nossas conversas não acabem na nossa opinião, mas acabem numa oração, acabem num versículo bíblico, e a gente tem vontade de ser cada vez mais piedoso, porque não é sobre nós. Quando o nosso ensino fica falando da gente, a gente está ensinando o capeta. Lúcifer era o anjo responsável por adoração, apontar para Deus, falar sobre a grandeza de Deus. Aí quando esse anjo cai, quando ele quer ocupar o lugar da adoração, quando é que nós vamos nos arrepender e ao invés de falar da gente, a gente vai falar de Deus de novo? É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, pelo amor de Deus, a igreja em Éfeso, que é essa igreja que Timóteo está, a igreja em Éfeso só vai reaquecer, voltar, se arrepender. Sabe a igreja do Apocalipse lá, que Jesus fala, se arrependa, volta ao primeiro amor. Ela só vai acontecer isso quando vocês voltarem a falar só de Deus. Se preocuparem com as experiências com Deus. Desejarem a presença de Deus. Não importa a quantidade de pessoas num culto, importa o que você aqui, pessoalmente, quer estabelecer a sua relação com Deus. Não importa se você está na sua casa sozinho e está difícil ficar na sua casa sozinho. Aprenda a adorar a Deus onde você está. É isso que Paulo está falando. Viva com simplicidade. Nós não precisamos nos tornar pessoas que vão ter a maior estrutura do mundo. Isso aqui para mim é fumaça. Isso aqui às vezes atrapalha. Nós estamos falando da presença de Deus. São os pequenos homens nas mãos de um grande Deus que fazem as coisas acontecerem. Algumas pessoas perguntam para mim, você quer ser grande? Não. Não quero. Se é uma coisa que eu não quero é ser grande. Eu não quero. Por quê? Porque se me tornar grande vai fazer eu olhar com menor reverência para minha família, eu tratar diferente os meus amigos, eu tratar diferente as pessoas que eu amo, as pessoas construíram coisas comigo. Eu não quero, eu prefiro ser pequeno nas mãos de Deus.
Davi teve que aprender isso na marra. Davi era um menininho pequenino, foi lutar com o gigante, falou assim, quem que esse circunciso pensa que ele é? Eu confio em Deus. Aí quando Davi estava lá no palácio, viu a mulher tomando banho lá, ele falou, agora eu sou rei, mano. Quem vai meter a cara comigo? Quem vai meter o louco em mim? Traz a mulher para cá. E aí o Salmo 51 é um dos salmos mais bonitos, porque ele teve que reconstruir isso aqui. E aí ele ora a Deus, não retires de mim o teu espírito. É sobre Deus, não é sobre nós. Viva com simplicidade. A segunda coisa é, creia nas Escrituras. Creia nas Escrituras. Creia nas Escrituras. Para pensar, 4 anos atrás, o que você estava defendendo. 8 anos atrás, muitos de vocês estavam de fralda ainda. Então eu vou falar de mim, 8 anos atrás. 8 anos atrás, eu estava militando em rede social por uma bandeira vermelha. Hoje eu olho para isso e falo, cara, que absurdo. Meu primeiro tweet, velho, eu deixo lá, porque de vez em quando eu volto para ver, para não deixar a idolatria ganhar meu coração de novo. Meu primeiro tweet foi assim, as pessoas me chamam de esquerda e acham que me ofendem com isso. Eu olho para isso hoje e falo assim, velho, isso não me identifica mais. O que eu estou querendo dizer para você, velho, é que um dia, a sua opinião, que é tão forte, tão bem estruturada hoje, no auge do seu ensino médio, com os 15 livros que você leu, que daqui 10 anos, velho, você vai olhar para trás e falar assim, cara, eu não acredito que eu fazia isso. Porque é uma coisa muito natural. Você está nesse polo, você está aqui, defendendo o pobre, defendendo que... Aí acontece você conhecer um pobre que não anda direito. E que faz colocar em xeque. Aí você vem para o outro lado. Aí você fala assim, pobre é tudo. E começa a atacar lá. Porque a gente fica navegando nesses polos. Porque nós somos inconstantes. A nossa mente é dúbia. Você é o melhor amigo de alguém. Aí esse cara manda mensagem para uma menina que você gostou. Aí você fala, nunca mais. Que cara vacilão. E nunca mais fala com o cara. Você é a melhor amiga da menina. Aí a menina falou mal de você. Você fica triste. Ao ponto de você morreria por ela. Brigou por ela com 35 pessoas. Mas aí hoje ela mandou uma mensaginha que você não gostou. Você já sai xingando também. Cara, nossa mente é dúbia. Então ao invés de você confiar em você... Ao invés de você confiar no que você pensa, confia na palavra. Confia na palavra. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Timóteo, não confia nos sentimentos que você está tendo como pastor. Não confia em convicções que você construiu, que é muito pouco, Timóteo. Você é novo. Você é novo, Timóteo, você não sabe nada, seu coração vai se enganar. Vai ter gente que vai fazer cara de tadinho para você, você vai cair que nem pato. Vai ter gente que vai levar você no gogote, Timóteo. Vai ter gente que você não vai ter coragem de puxar a orelha, porque é muito amigo. Então, Timóteo, não confie em você mesmo, confie na palavra de Deus, Timóteo. Eu quero dizer para você, velho, não confia no você mesmo. Se tem um trem que não vale a pena você confiar, é no você mesmo. Se tem uma cabeça que não é boa, é a sua. Se a cabeça que não é boa é a minha. Então não estou falando para você, não confia no você, mas confia em mim. Estou falando para você não confiar em nada que vai colocar em xeque a Bíblia. Se colocar em xeque a Bíblia, fica com a Bíblia. Véio. Fica com a Bíblia. E aí você começa a perceber que a Bíblia tem condições totais para te ensinar, para te corrigir, para te orientar. Inclusive para você enxergar para o mundo e para você falar assim, enxergar o mundo e falar assim,
É mesmo, né? Tem um tempo lá na Bíblia que parece esse negócio. E o que os homens de Deus, que a Bíblia atrás, estavam fazendo nessa época? Tem um tempo que a gente viveu nas Escrituras, que chama exílio. No tempo de exílio, sabe o que o povo fazia? Lamentava. Aí nós estamos num período muito parecido, exílio. Todo mundo distanciamento social dentro da própria casa. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Rede social brigando. A gente para de se falar. A gente fica se alfinetando. A gente fica se cornetando. E aqui eu não estou falando que sua opinião não é importante, velho. Ao contrário, estou falando que sua opinião é tão importante que construa ela ao ponto de quando você falar, as pessoas falam assim, caramba, quando esse cara está falando, tem sabedoria de Deus, hein? Quando essa mina fala, Deus está falando através dela. Muito melhor do que quando você falar, as pessoas estão zoando você por trás. Teve uma época que eu estou contando um pouco da minha história para você. Teve uma época que eu tretava tanto, era tão crítico, tão chato, que as pessoas iam perguntar para mim, o que você acha disso? E eu achava que eu estava voando, velho. Eu achava que eu estava deitando. Porque as pessoas só vinham com assunto polêmico. O Fê, o Marino, deve lembrar dessa época aí. Cara, só vinha perguntar de coisa polêmica. E eu respondia, velho. Eu respondia, pensa no menino bobo. Bobo de tudo. Eu respondia, escrevia... Em 2015, velho, eu acho que eu escrevi um textão por dia. Às vezes, o Facebook é um tratamento de caráter no meu coração, que fala assim, ó, tem lembranças lá. Quando eu chego em 2015, às vezes dá vontade de apagar todas. Porque tem uns negócios que eu escrevia lá, que eu falo assim, meu Deus, que trem que é esse? Por quê? Porque eu confiava mais na minha compreensão, na minha sabedoria, do que na sabedoria de Deus, nas Escrituras Sagradas e na piedade. Eu estou falando para você, velho, não vale a pena. Tem coisas, tem portas que são fechadas para mim até hoje, por coisas que eu falei em 2014. Eu estou dizendo para você, não vale a pena, velho. Guarda a sua opinião. Alguém que te ama está falando isso para você. Mas aí, por último, para nós encerrar, falei para você ter uma vida simples, falei para você acreditar nas Escrituras. Eu queria falar para você acreditar na ação do Espírito Santo. Como assim? É isso aí mesmo. No fundo, o que eu estou falando aqui não vai fazer sentido nenhum se o Espírito Santo não tiver traduzindo isso para coisas no seu coração. No fundo, se nós ler a Bíblia pela nossa capacidade, nós vamos até tirar lições muito coerentes, muito fundamentadas, mas elas só vão se tornar prática no nosso coração se o Espírito Santo vier com nós. Então, creia na ação sobrenatural do Espírito Santo. Peça isso a Deus. Não estou falando para você querer rodopiar, para você querer ver anjo. Eu estou falando para você querer ter intimidade com Deus. E se Deus levar você para rodopiar, ver anjos, expulsar capeta, graças a Deus, vai fazer. Vai fazer. Agora eu estou falando para você crer nisso. Porque a pior desgraça é alguém que tem tudo, mas não tem a ação do Espírito na própria vida. É o cara que ensina muito e não aprende nada. Eu queria desafiar você a pedir isso para Deus. Eu não sei se semana que vem nós vamos estar com culto presencial. Na verdade, está sendo legal, porque você tem que realmente caminhar na dependência de Deus. Deus, nós vamos ter culto presencial semana que vem. Aí nós vamos andando, pedindo para Deus para ter, e vamos indo. Mas pode ser que na sexta-feira saia um decreto novo e não tem. Espero que não. Espero que nós possamos estar aqui.
Mas eu queria desafiar você para você orar na sua casa, pedindo para o Espírito Santo falar com você. Todo dia. Falar isso. Ô Deus, eu queria que o teu Espírito falasse comigo um trem. Qual trem? O trem que o Senhor quiser. O que eu preciso cortar fora? Qual que é a parada que eu não estou lutando, que eu estou maquiando? Qual a parada que eu estou deixando a hipocrisia tomar conta e, consequentemente, o diabo me dominar nesse trem? Qual que é? E deixar Deus falar com você. Vai ser fácil? Não. Não acredito que vai ser fácil. Vai ser simples? Nem um pouco. E se o Espírito Santo não falar nada na primeira semana? Continua orando na segunda. Na terceira, na quarta, na quinta semana. Aí, mas e se ele falar? E se ele falar, você obedece? Você obedece? Porque nós precisamos entender de uma vez por todas que ou a nossa fé faz sentido, e o que nós cremos vai movimentar o nosso coração, a nossa história, ou nós somos os piores dos homens. O apóstolo Paulo fala assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Num tempo como esse, a gente ficando em casa, a Bíblia continua empoeirada, quando é que nós vamos voltar a ler a Bíblia? Eu queria desafiar vocês a isso. Viver o simples de Deus. Bíblia, oração, dependência do Espírito Santo. Na hora que estiver aqui, cantar o mais forte que aguentar. Quando estiver aí na sua casa vendo o culto, se esgoelar de adorar a Deus. E cada notícia ruim que você tiver, você orar. Quando alguém vier contar um trem para você, antes de você dar uma opinião, você ora com a pessoa também. Ah, o que vai acontecer? Eu não sei. Mas eu sei que eu não quero alimentar as hipocrisias que eu vim alimentando. Eu quero lutar contra isso. E se esse for um desejo do seu coração, eu quero desafiar você a se ajoelhar aqui. Não é um apelo emocional, ninguém está de olho fechado, é você e Deus. Você vai se ajoelhar e vai falar assim: Deus, é comigo esse trem. Eu quero voltar à oração, eu quero voltar à Bíblia, eu quero voltar ao que o teu Espírito fala comigo, para que a minha vida não seja esse sepulcro caiado. Para que a minha vida seja um lugar de piedade, que as pessoas enxerguem cada vez mais o Senhor e menos eu. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. O Senhor sabe, Deus, o quanto eu já tenho feito essa oração. O Senhor sabe o quanto a gente depende do Teu Espírito. O Senhor sabe que sem o Espírito do Senhor nós não podemos fazer nada. Pai, no nome de Jesus, nós não queremos falar de nós mesmos. Nós queremos falar de Ti. Nos ajuda, Pai, a mostrar o Senhor. Não tem nada em nós, em Jesus tem tudo, Deus. Nós queremos falar de Jesus. Nós não queremos cair, Deus, na hipocrisia e acabar sendo dominado pelo espírito de época. Mas nós queremos amar o Senhor, obedecer a Tua palavra, estar sensível, Deus, e cheio do Teu Espírito. Nos ajuda nisso, Deus. Nesse tempo de dificuldade, para lidar com todo esse trem que nós estamos tendo que lidar. Gente querida, Deus, enlutada. Gente querida, sofrendo. Gente querida, Deus, chorando. Gente querida, desesperada, Deus. Nós precisamos de palavra que venha da boca do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós rogamos ao Senhor, Pai, não uma bênção especial, não um sinal financeiro, não nada disso, Pai. Nós rogamos ao Senhor a Tua presença, o derramar do Teu Espírito, para que a gente saiba, Deus, se colocar nas Tuas mãos para o Senhor nos usar.
Espírito Santo, nós dependemos do Senhor, nós queremos estar sensíveis à sua voz. Fala ao nosso coração sobre coisas que nós precisamos mudar. Quebranta o nosso coração duro. Quebranta, Pai, a nossa mente tão aprisionada, Deus, em coisas vãs. E nos leva, Pai, a entender que importa agradar ao Senhor, importa confiar no Senhor, importa viver com simplicidade, importa obedecer a Tua palavra, amar a Tua palavra, importa ser guiado pelo Teu Espírito. Ajuda nós a entender isso, Deus. Nós queremos isso, nós queremos viver assim, Pai. Sopra o Teu Espírito em nós. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Faz isso na nossa vida, Pai. Cuida, Deus, da nossa cidade. Essa questão da saúde. Que parte em retirada, Deus, essa potestade de morte. Cuida, Deus, do nosso estado. Dá sabedoria, Deus, aos nossos governantes. Age, Deus, com justiça no Brasil. E vem, Pai, alvorando, Deus, a Tua graça, a Tua verdade, o Teu amor. Nós pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém.